financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos, sobre mercado financeiro, que traz aqui as melhores mentes do mercado para esse bate-papo com vocês, para trazer os temas de relevância do mercado sobre investimentos, mas também sobre o que permeia o mercado financeiro brasileiro. Nós estamos aqui na ápice da temporada de balanços, tem muita gente divulgando resultado, alguns vêm bons, alguns nem tanto. E para bater um papo com vocês sobre esse tema, nós temos aqui o Fábio Lousada, CEO e fundador da Eumi Banco, para conversar um pouco sobre resultado de banco. Boa, bom demais, Eumi Banco. Prazer, Filipão, vamos falar bastante aqui, vamos falar dos balanços, como que é o momento deles, de cultura, de tudo. Vamos conversar sobre bancos. Maravilha, olha, a gente tem uma tradição aqui no programa, não sei se você já pegou, se te avisaram, mas a gente está aqui fazer as piores perguntas possíveis, né? A primeira coisa que eu quero colocar na mesa de largada é: o BTG vale mesmo mais que o Bradesco? Boa pergunta. É diferente a proporção, mas Nubank vale mais que Itaú ali foi uma anomalia. Então, ali acho que já não cabia. Agora, BTG e Bradesco cabe. Apesar de o Bradesco ter 10 vezes mais colaboradores que o BTG é um banco de investimento e eu vejo a pessoa que entra no banco. Um colaborador ele entra no BTG da seguinte forma: eu quero ser sócio desse negócio. Então, só tem dois tipos de pessoas no BTG. O cara que é sócio e o cara que quer ser sócio. Então o cara engole a mesa, o cara tem que ficar até a noite, vou ficar até a noite, vou fazer acontecer. E aí o cara é remunerado por isso, o cara consegue crescer, o cara vira sócio. Pô, as pessoas conseguem. Já no Bradesco eu vejo uma cultura de que o cara entra e aí passa cargo por cargo, e aí você quer estudar mais, quer buscar mais conteúdo, você acaba barrando. É um banco que tem quando a gente faz a comparação de diretores, é o que tem muito mais diretores. Então isso impacta o resultado, cultura. Para mim, empresa, banco, independente de banco ou qualquer empresa, é cultura. Cultura mata ou cultura faz crescer. BTG é cultura na veia. Então, hoje eu acho que o valor de mercado está ali justo. Está ali justo, porque o BTG, o Bradesco, claro que ele pode virar, porque o Bradesco é gigante. O Bradesco tem um próprio BBI, que é uma outra estrutura. Você pega o private do Bradesco, que é outro banco. Ali tem muito potencial, mas precisam passar isso para o varejo. Um varejo alta renda, competitivo, um Prime que bata de frente com um personalité. Isso que eles precisam crescer, evoluir e formar um profissional mais qualificado por conta disso. Então, tem espaço para crescer, tem espaço para devolver para o BTG, mas hoje, em termos de cultura, o BTG ele consegue estar na frente. A gente, há muito tempo, era comum no mercado formar long and short de Itaú e Bradesco, porque eram muito parecidos. Uhum. Hoje, você enxerga esses dois bancos da mesma forma? O Itaú descolou. Então, a gente pegar o Bradesco era top 1, Itaú 2, e aí veio a fusão com o Unibanco ali, que passou. De lá para cá, como a gente até estava conversando, juntou as mentes, né? E aí o Unibanco e o Itaú começaram a trazer uma cultura. De novo, cultura diferente. Para mim, passa muito por essa cultura. O Bradesco era carreira fechada, então você precisava de um gerente bom de relacionamento. Pô, tem que ter interno. Às vezes não tem que formar. Ou então você forma e o outro banco puxa, como aconteceu muito. O Santander puxando, o Bradesco puxando, depois veio os agentes autônomos ali e puxaram. Então o Itaú acabou descolando bastante do Bradesco. Eu vejo por várias estruturas. A gente olha o BBA do Itaú, é uma operação muito relevante. A gente olha sistemas ali. O gerente de relacionamento do personalité tende a ter mais conhecimento do que um do Prime. Então, assim, são alguns fatores que fazem o Itaú, linha por linha, conseguir superar o Bradesco, e a gente está vendo a diferença muito gritante em termos de lucro. O bancário como um todo, um gerente de relacionamento, hoje, são poucos que sabem dar crédito.
Um bom gerente, todo mundo foca em investimento, um bom gerente tem que saber dar crédito. Olha ali a inadimplência que veio do Bradesco, não sabe emprestar muitos gerentes. Essa é a questão. Então, quando o gerente não sabe emprestar, impacta o resultado. Você pode captar o que for, posso captar 1 bilhão, bilhões. Se você não souber emprestar, você está no ralo, que foi o que aconteceu com os bancos. Então, um bom gerente hoje, e isso é difícil, um treinamento que tem que ser muito feito, é saber dar crédito. E aí, Filipão, quando a gente olha a parte de crédito, olhar que o cliente é a longo prazo. Por que que eles olham? Ah, cheque especial. Pô, o Felipe tá lá no cheque especial, vai olhar a linha lá, a receita. Caramba, não vou tirar não. O Filipão tá me dando aqui 10% de cheque especial, 8%, vai ficar. Mata o cliente. O cliente uma hora não consegue pagar, vira um PDD, vira só porque ele não pegou. Filipão, seguinte, cheque especial tá difícil aqui, vamos reparcelar, vamos fazer um crédito pessoal, vamos diminuir essa taxa. Pô, quando você consegue pagar, vamos fazer em 36 vezes, 48 vezes? Pô, tem alguma garantia? Eles não pegam e fazem isso. E aí a inadimplência vai correndo. E tá vendo lucro com cheque especial, só que isso aí uma hora acaba. Fica insustentável para o cliente. Então, o profissional em si, ele tem que saber dar crédito, saber falar de investimentos. E hoje é difícil esse tipo de profissional. E ele vai contabilizando o lucro daquela operação feita de cheque especial, mas ele, ao mesmo tempo, vai forçando uma inadimplência que ele perde não só aquele lucro que supostamente ele ia ter do spread, como o principal, que ele não vai ver a cor daquele dinheiro, né? É isso. Agora, você que está mais por dentro desse mercado, trocando com esses profissionais propriamente, quanto de mão do gerente ali na ponta tem a cessão de um investimento como esse? Então, o gerente tem autonomia, por exemplo, para puxar um crédito pessoal como esse, para aprovar, ou mesmo para fazer a seleção de quais linhas de investimento você vai liberar para o cliente, ou isso nos bancões fica muito na mão da matriz, que já entrega a pastinha e fala, olha, para esse cliente você vai oferecer isso aqui e acabou? Ótima pergunta. No passado era mais comum, só que aconteceram muitos erros por conta disso. Hoje, um bom gerente, ele tem acesso sim, porque ele tem a defesa. E a defesa é conhecer muito bem o cliente. Conhecer ali quais são as habilidades, o que é aquela, vamos falar de PJ, qual que é aquela empresa tem diferencial, por que ela está dando prejuízo no momento, fluxo de caixa. Então eu vejo até quando visitam a gente, ali a escola, ou vem tratar da minha pessoa física, oferecendo produto direto, sem entender a necessidade. Então, eles não aprofundam, essa é a questão. E aí eu estou falando mais de profissionais, porque tem esse tipo de profissional em vários bancos. E como que eu estou respaldado nisso? Tem uma pesquisa da B3 que mostra que apenas 2% dos clientes confiam na recomendação de um gerente. 10% confiam na recomendação de um assessor. Ou seja, tem alguma coisa errada. Se a gente sair aqui perguntando para todo mundo, e aí, como que está o atendimento do seu gerente? Você está gostando? A grande maioria vai falar, nem conheço meu gerente, ou ele me ligou e ofereceu um produto. É isso. Então, é um mercado, para mim, que tem muita oportunidade. Muita, porque banco, a gente está falando aí dos 10 maiores empresas do Brasil, a gente coloca 5, 6 bancos. É o mercado que mais contrata, o mercado que mais tem dinheiro, não tem outro setor. Pô, vamos falar de petróleo, Petrobras. Você sabe, a Petrobras é para onde? Pô, a PetroRio, não tem. Você vai lá com a Vale, minério, pô. Você vê que as empresas, o segmento é 1 ou 2 ali, campeão. O banco tem vários. Então, por ter vários, um profissional consegue ter muito acesso. Eu falo, um profissional bom hoje, ele escolhe onde quer trabalhar. Tem os bancos digitais, que ele pode trabalhar no C6, no Inter, no Nubank. Tem as cooperativas, Cicobi, Sicredi, Unicred. Tem os bancões mesmo, com muita oportunidade. Itaú, Bradesco, Santander, BTG, XP, falando de investimentos principalmente. O mercado nunca foi desse jeito. Nunca teve tanta oportunidade. Só que o nível dos profissionais não está acompanhando. E essa que para mim é a grande questão e é onde tem oportunidade. A gente vê o movimento de alguns desses grandes bancos criarem suas áreas de especialistas, muito semelhantes aos próprios agentes autônomos ou até mesmo agentes autônomos, né? O que é demandado desse profissional é o mesmo que é demandado do gerente de agência? Como os próprios bancos estão vendo essa diferença e montando as suas equipes? Muito bom. O especialista de investimentos ele é um complemento do gerente de relacionamento. Então, por exemplo, um assessor do Ion vai
estar junto com um gerente do Personalité, um assessor AAA junto com um gerente Select, porque ele vai cuidar da parte de investimentos. E dentro da parte de investimentos, o especialista ele vai cuidar muito da carteira desse cliente, o portfólio, e vai ter sempre um trader ali com ele que vai cuidar de corretora. Então é esse escopo. Já o gerente de relacionamento cuida de crédito, de cartão de crédito, conta corrente, cheque especial. Então ele que vai estar ali muito próximo do cliente fazendo o banking, né, que a gente fala que é o relacionamento. Então os bancos criaram, isso faz pouco tempo depois de apanharem muito. Eu falo que a XP foi o maior divisor de águas do mercado. Porque o banco não tinha muita essa concorrência, os produtos eram ruins. Por exemplo, banco com taxa DI, com taxa DI de 3%, 4%. Esse era o mercado antes. Isso mudou completamente. Por conta que a XP veio, trouxe os assessores, começou a tirar muito dinheiro dos bancos. Porque era um assessor que sabia de investimentos, que estava olhando para isso, com produtos melhores, inclusive, contra um gerente de relacionamento que não sabia falar de investimentos. Resultado, eles pegaram muita grana. E aí os bancos falaram, não adianta eu ter cartão de crédito, ter os produtos, seguro, se eu não tiver o dinheiro do cliente, eu não vou conseguir oferecer para ele. Então eu preciso ter um investimento aqui para poder ter todo o resto. Porque um cliente alta renda, ele vai dar ali de 4 a 8 vezes mais de lucro do que um cliente média renda. Ali a gente fala Uniclass, Van Gogh, Santander, então eles dão menos ali em termos de receita. Então os bancos, eles precisam olhar muito para algumas linhas de receita, eles precisam olhar muito para o segmento alta renda, que foi o segmento mais afetado de todos, porque muitos viraram especialistas, que imagina, o Ion foi criado há 3 anos, está com 2.200 mais ou menos especialistas. O AAA é 1 ano, está com 1.300 especialistas. O Bradesco tem a área de investimentos ali, deve crescer agora no seu mais 600 vagas para chegar a 2.000 especialistas. É um mercado muito novo e não tem muito profissional para atender isso. E é aí que entra essa grande oportunidade de você trabalhar como especialista em investimentos. E foi um contra-ataque do mercado. Quando a gente olha, eu separo em 3, né, a estrutura do especialista. A primeira parte do especialista foi só o banco ganhava, que era quando tinha ali um fundo a 4%. O especialista não tinha bônus, não tinha nada, e o cliente, pior ainda, não ganhava. Aí foi para a segunda parte. Qual é a segunda parte? Banco ganha e cliente ganha, que começaram a diminuir a taxa de administração, e aí, mas só que o especialista não ganhava bônus. Então separou, era banco ganhava, cliente ganhava, o profissional não. E a terceira fase, que está hoje, é banco ganha, cliente ganha, especialista ganha. Então o jogo que o Itaú joga, que o Bradesco joga, que o Santander joga é pagar muito bem o especialista. Hoje ele estava recebendo muito mais que recebia no passado. Mas essa carteira, essa polarização do mercado, né, essa enxurrada de profissionais ali, não gera também uma competição desmedida? Porque muitas vezes o profissional, especialmente o profissional que monta uma estrutura autônoma, ele depende da receita da carteira. Como é que hoje um profissional conseguiria montar sua receita básica? Eu não estou falando... Depois você já entrou em velocidade de cruzeiro, aí você vai buscar seu próximo passo, sua renda a mais ali, buscar seu carro esportivo, né? Não, mas eu estou falando começo, ali quando você está quebrando pedra no começo. Essa competição maior não torna isso muito mais difícil? Torna, porque baixa o spread, e foi exatamente aí que o Santander entrou. O AAA nasceu disso. O que foi o AAA? Você pega a estrutura do Santander de especialista, que era um modelo ali onde tinha vários especialistas ganhando ali seus 10 mil mais ou menos, sem entregar resultado. O XP veio e atropelou e passou o número de PL do Santander. O Santander fez, caramba, vamos reagir, que foi há 1 ano atrás. Pegaram, reestruturaram toda a área, mudaram para a corretora e criaram um modelo que é parecido com o agente autônomo. Então eles partiram da premissa, qual é a fraqueza do agente autônomo hoje? O cara demora para ter cliente. O que o Santander fez? Seguinte, eu tenho um cliente pra caramba aqui. E cliente que investe. Então cada especialista que eu trouxer, eu vou colocar 100 clientes para ele que tem pelo menos 300 mil de renda. Então ele já chega com uma carteira. Segundo, eles não têm às vezes os direitos ali que um CLT tem. Então, vamos garantir ali uns direitos dele, de seguro, de
é alimentação, refeição, vamos colocar tudo para ele. Então ele pegou e estruturou esse modelo. E aí deu um salário base, 1.500, 2.000, 2.500, dependendo ali do profissional. Então o profissional do Santander, ele nasce com um salário desse, com um bônus mínimo ali, que se ele mantiver a carteira, algo como 5, 6 mil por mês, então ele recebe semestralmente, mas recebe ao mês. Porém, o que ele fez com isso? Ele trouxe 40% da base agente autônomo de investimentos. Porque ele deu o cliente que o agente autônomo estava buscando, e aí o que ele tem diferente dos bancos? Não tem teto. E aí que foi a questão. Imagina que a gente traz o Neymar. Pô, trouxemos o Neymar, captamos ali R$1 bilhão. Você trouxe para o banco, para o Itaú, para o Bradesco, você vai ganhar parte da meta. Ah, sua meta é 100%, mas você ganha até 200% da meta. Sua meta é, sei lá, 2 milhões por mês de captação. Você trouxe 1 bi. Não adiantou nada. Agora você conseguiu 200% da meta. Ou 4 milhões, você vai... Isso. Agora, se é uma estrutura de agente autônomo, o cara estoura. O cara vai ter sobre o valor. No Santander também. Então, no Santander não tem teto. Então, eles partiram da premissa do agente autônomo, viram as fraquezas e criaram um modelo. Então, ele consegue escalar esse modelo. Porque ele é um modelo que acaba sendo muito mais meritocrático. Eu trabalhei no Santander como especialista e um dos motivos de eu ter saído foi meritocracia. Porque eu entregava muito, ganhava campanha, e um cara que entregava pouco, no final ganhava muito parecido comigo. E aí aconteceu, eu lembro que dos que ganhavam mais campanha, que estavam mais na frente, todos acabaram saindo. E aí quem ficou? O pessoal que ficava atrás. Hoje inverte. Hoje o cara que não consegue entregar resultado, o cara não consegue crescer a carteira. Aí o cara fala, pô, ganhei um pouco, vou sair. O cara não aguenta. Já o cara que entrega muito resultado, que está com cliente, que traz cliente novo, esse cara é o que fica. Então eles inverteram a lógica e está batendo no resultado isso. Santander, quando a gente olha já o último TRI, eles já cresceram muito a base de patrimônio líquido por especialista. Então o mercado está se reinventando muito. O Ion mesmo tem uma estrutura de crescimento dentro. Um assessor do Ion, ele é um assistente. E ele pode virar especialista 1, 2, 3, e aí tem o bônus que vai crescer. Então o bônus hoje do Ion também é muito pesado. Você ganha um bom salário e tem uma estrutura de bônus alta. O mercado está se reinventando e tem oportunidade para todo mundo de fato. Para o agente autônomo de investimentos, o que eu faria? Você precisa olhar para o planejamento financeiro. Para de olhar investimento. Investimento é uma parte. Crédito, vai entender de crédito, vai entregar crédito para o seu cliente, vai entregar seguros, proteção, cuidar de patrimônio, fazer um sucessório, fazer uma holding para o cliente. Se você ficar só em investimento, você está frito nesse mercado. A gente, na Condinheiro, naturalmente, atende muito wealth, o cara que é agente autônomo, não de agora, mas de há 25 anos, que viveu outra realidade de mercado. Conversa com ele, a vida dele é preservar o patrimônio do cliente dele. Porque ele não quer ganhar aquele bipzinho a mais, não é isso que importa. Porque provavelmente o que faz a sua renda a partir de determinado momento é o patrimônio acumulado da sua carteira. Então, seu negócio é não perder cliente, não ganhar 1 ponto ou 2 a mais porque você vendeu aquele coin com o nome de pedra preciosa. Isso aí não adianta. Agora, você comentou que, por exemplo, no caso do Nubank, os bancos têm uma rentabilidade maior com esses segmentos de alta renda, né? E o Nubank, por exemplo, ele abriu, ele se criou como banco olhando cartão de crédito livre de custo. Isso é um problema para a geração de receita? E como os bancos digitais estão lidando com isso hoje? De onde vem o crescimento desse universo que a gente chamava genericamente de bancos digitais? Eles têm muita receita, porém tem uma receita que no começo, por enquanto, não é tão saudável ainda. Porque eles não conseguem ter uma análise muito próxima do cliente. Pô, se a gente olha a maior índice de reclamação do Nubank é crédito, é limite. Eu acho que é um banco que está olhando muito para a eficiência de fato, mas não está olhando pessoas. Pessoas boas. Eu vou dar um exemplo. Eles trouxeram uma baita de estrutura da Isinvest. E aí virou Nuinvest. Estrutura, os caras bons, não sei onde estão. Ou seja, eles tinham tudo para se aproximar do cliente. Então eles estão apostando muito
em algo que a gente viu muita empresa quebrar a cara. Lembra de muito só dos robôs advisors? Ah, sem dúvida. A gente pega o Warren, pega Verius, pega Magnets, pô, é só robô advisor. Hoje, eles têm tudo consultoria. Porque eles entenderam que o jogo é o consultor, é o profissional. Nubank, eu acho que tem que olhar e entender isso. Falar, pô, a gente é digital, é legal, a gente tá ali próximo do cliente, tem um baita aplicativo, mas precisa de pessoas atendendo. Porque uma pessoa vai olhar e falar, caramba, esse aqui tem potencial de aumentar o limite. Esse aqui tem um potencial para investir. Então, no Nubank, para mim, você tem que investir em pessoas agora. Pessoas boas. Tirar pessoas do mercado. Não olhar só para a estrutura de diretoria, mas olhar o cara da ponta. O cara atendendo o cliente, porque não vai só com digital. E aí o que me preocupou foi isso. Eles pegaram uma estrutura como de investimentos e praticamente acabaram com uma estrutura de investimentos. Pô, a gente vê o C6 já no contrário. O C6 investindo em pessoas pra caramba. Especialista, alta renda. O Nubank acaba sendo mais eficiente? Agora sim, mas essa curva pode virar. Porque para mim, o jogo é pessoas. Por mais que vai entrar inteligência artificial, ChatGPT, o cliente ele quer estar próximo de pessoas. Se não, a gente montava um modelo de alocação lá e pronto, todo mundo faz. Mas não é. Não é assim que funciona. Você precisa entender a necessidade de cada cliente. E mais, o cliente ele não consegue se atender sozinho. Porque ele não sabe qual pergunta que ele vai fazer. Quem sabe fazer a pergunta é o profissional, o especialista. Então, para mim, o Nubank tem que investir em pessoas. E você comentou do próprio C6. O C6 veio com uma proposta muito agressiva. Ele já dá para dizer que o C6 já nasceu grande. Né? E hoje o C6 tem lá o aporte do JP Morgan, os maiores bancos do mundo. Mas, por exemplo, não teve a capilaridade do Nubank, essa velocidade de crescimento. O mercado tem mudado? Eles têm conseguido ganhar essa capilaridade? Tem conseguido, tem levado bons profissionais. Tem uma estratégia de cartão de crédito, de bonificação também que está ajudando bastante eles. Eles estão crescendo, estão num crescimento bacana, um pouco diferente. Se a gente pega no passado, teve a Original, que teve algo parecido, mas eu acho que eles estão mais estruturados do que era o Original lá atrás. O Original hoje se estruturou mais, ele até com o PicPay, mas hoje eu vejo o C6 mais estruturado para crescer, porque ele está levando bons profissionais. Tá? Então ele está com uma estrutura mais cara, porém está ali se aproximando e levando bons clientes. Porque não adianta nada você ter muitos clientes que reclamam de tarifa. Aumentou a tarifa, o cliente reclama. Então, o Nubank tem tantos clientes, mas quantos que dão receita? Quantos que geram uma baita receita? Você pega o Santander que eu dei o exemplo aqui. Pô, ele consegue pegar um assessor e falar, tem aqui 100 clientes para você que tem 300 mil investido. O Nubank conseguiria fazer isso? Essa é a questão. Então, é o tipo de cliente. Um cliente, como eu falei, alta renda já deixa muito mais, o cara do private deixa muito mais receita. Então cliente por cliente, cliente tudo igual? Não, cliente não é tudo igual. Tem cliente e cliente. Você vai educar o seu público. Igual eu tenho aluno e aluno. Eu tenho um aluno que vai dar um baita valor para fazer um MBA, tem um aluno que não está nem aí para educação. Vou tratar os dois iguais? Claro que não. Eu quero o aluno que quer fazer educação. E aí eu vou ter um discurso mais pesado. Falar, você precisa de educação para crescer. E aí o aluno que se identificar com esse discurso vem e vai pagar por um curso. O que nos identificar, então você educa o seu público. E aí eu acho que o C6 está educando melhor que o cara do Nubank, o público. Quando você fala sobre segmentos eu penso o seguinte, às vezes você tem um cliente que tem alguns milhões no CDB, aquele spreadzinho ali de você tomar a 100 e depois libera no DI, para os outros banquinhos a 120, te dá uma receita que não importa quantos cartões de graça você der, você não vai bater essa mesma receita. É isso. Agora, você comentou também de custo, que a estrutura de custo do C6 é maior. Isso me lembrou do ponto anterior. Essa turma, por exemplo, Ion, o próprio pessoal do AAA, como é a estrutura de contratação? Eles são independentes, eles são autônomos ou eles são seletistas dos bancos? Como funciona a amarração desse novo mercado que está surgindo? São 100% CLTs, todos. Santander, Itaú, Bradesco. A diferença o Itaú, ele trata um profissional ali do modelo que era um pouco mais antigo.
em termos de salário, de bônus. E bônus. Eles remodelaram o que eles fizeram, eles aumentaram o potencial de bônus, isso valorizou mais. Então, eu vou falar que é uma estrutura nova, um pouco mais parecida com o que era antes, mas é uma estrutura nova com um modelo melhor de crescimento. Então, o Ion veio para trazer coisas novas de fato. Tá? Quando a gente olha para o Santander, você pega um especialista para ganhar 5 vezes menos no salário. Porém, com um potencial de bônus muito mais agressivo. Você pega, por exemplo, um profissional que vai conseguir tirar 300 mil de bônus no semestre. Isso não acontece num banco mais tradicional ali. Por quê? Ele recebe menos, mas tem um potencial maior por não ter teto. E aí você vai modelando o perfil. Qual perfil? Eu quero um perfil que vai ganhar menos e tem um potencial maior de entregar mais, de ganhar mais bônus. Ou um profissional que quer ganhar mais e pode ali, se não for bem no semestre, ele consegue ali ter um bônus ali, uma PLR e conseguir se pagar. Então depende muito, estrutura por estrutura ali. É diferente. É a questão da alta renda, o Santander fez uma mudança importante no Select. O que ele fez? Hoje, quando você olha personalité, prime, estilo, segmentações de alta renda singular da Caixa, tem uma renda mínima. Então, ali 10 a 15 mil, dependendo do banco, é a renda para você conseguir, ou então 100 mil a 300 mil de investimentos. O Select veio e falou o seguinte, não tem mais isso. Então, tem ali, é claro, o pessoal que tem renda vai ficar no Select, porém, o cara que não tem a renda, você tem 5 mil, você quer ser Select, mas você seria Van Gogh. Mas se você pagar um valor mensal, você pode ser Select. E qual que foi a estratégia pensada nisso? Pô, tô no cinema, eu quero o cinema mais top. Quero aquele cineminha lá com garçom, etc. Alguém pergunta a minha renda? Ele fala, você quer pagar mais? Quer pagar? Avião, pô, eu quero melhor classe. Alguém vai falar qual é a sua renda? Não, pô, você quer pagar ou não? Então o Santander falou o seguinte, pô, se o cara quer pagar, se o cara quer ter acesso a uma agência melhor, um gerente de relacionamento mais qualificado, porque ele é promoção, né? Um cara que vai do varejo para alta renda, ele foi promovido, então ele tende a ser mais qualificado, um lugar ali mais vazio do que uma agência tradicional. Alguém que vê valor nisso, ele vai pagar por isso. E aí ele leva ali o investimento que ele tem, ele leva ali o cartão de crédito, ele começa a dar mais valor. Então com isso o Santander está chegando a quase 1 milhão de clientes no segmento Select, o Santander. Então, essa disrupção que uma vez estava entrevistando a Luizy Barsi e ela falou o seguinte, o que ela gosta do Santander, né? Que ela tem ali a aplicação já há um tempo no Santander. Por conta disso, o Santander ele, primeiro a pôr o pé na água. Tanto é que o Santander veio e falou, trouxe um momento o pessoal trabalhar de sábado. Pô, o sindicato foi loucura, mas é o primeiro a pôr o pé na água. Aí ele põe o pé na água, pô, deu certo. Aí os outros bancos entram. Então ele fez isso com o AAA, que foi bem diferente, fez isso com o Select. Então é um banco mais ousado, é um banco mais de negócio. Então ele está no meio termo ali, a gente tem aqui Bradesco, Itaú, Santander, aqui BTG e XP. Eu colocaria os 5 dessa forma, Bradesco, Itaú, Santander, BTG e XP. Então a XP é o ponto de cada agressividade. Agora a XP teve ali os balanços mais sofridos nos últimos trimestres, não teve não? Isso é reflexo dessa competição também? Claro, é reflexo. A gente brinca que a XP, de tanto falar de banco, virou banco, né? De tanto massacrar o banco, o assessor, ele teve mais acesso à meta, empurrou mais COI, agora tem que fazer uma reestruturação, né? A gente sabe que o BTG veio muito forte e tirou escritórios importantes da XP. Isso mexe bastante com o mercado, por quê? Imagina você ter uma estrutura de lucro lá, renda, lucro, e aí você tem duas escolhas, ou perder muito ou perder pouco. Essa foi a escolha, que tô bem, tô tranquilo, tô lá com Monte Bravo, VQI, Messen, que mais? A Aquavero, tô ali top, com todo mundo. E aí vem o BTG, aí você fala, caramba, eu preciso negociar um por um agora, ou eu vou perder aqui ou perco ali. Então isso, claro que gerou um baque, aí tem um baque de receita, como que eu posso virar esse jogo? E aí eles estão mudando, estão colocando várias coisas novas, estão investindo agora no exterior, né, com estruturas lá fora, a XP Private está crescendo,
é agressivo. Então eu gosto do modelo de gestão ali do Benchimol, acho que ele é um baita cara, ele tem dado recado duro, né? Vamos voltar às origens, ele tem ali trazido o time com ele, mas sentiu bastante. Mas eu acho que a XP é legal por conta do que eu falei, de pessoas. Eu acho que ele tem pessoas boas na estrutura. Quando a gente olha os diretores ali, são pessoas ali que arregaçam a manga e vão para cima. Então por isso que eu acredito na XP nesse sentido. E tem o fator BTG, né? Porque a gente sabe que o ano passado foi um ano que tudo era valorizado porque entrava em competição. Não tô valendo nada, que tô de boa. Mas a XP tá de olho em você. Pô, o BTG não, vou tirar. E aí começava, e aí pagava caro pro negócio. Então hoje já, não sei se teve algum acordo de cavalho, mas já mudou bastante. Sim. Hoje já mudou bastante. Mas XP sentiu ali de competir com o BTG. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Fábio Losada, CEO e fundador da Eu Me Banco, sobre o mercado de bancos. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o Você com Dinheiro de hoje com a participação do Fábio Losada aqui, discutindo um pouco desse ambiente de bancos aí no Brasil, esse pós-onda digital, para onde vai cada um, como aproveitar, como surfar essa onda e sem dúvida o mercado profissional aí mudou muito nesse segmento bancário, né? Fábio, você que aí atua, né, com a qualificação desses profissionais, conta um pouquinho pra gente como é o perfil de quem entra nesse mercado hoje. Antigamente, você tinha uma carreira de banco e eventualmente você começava ali como operador, né, como caixa, e aí você ia construindo carreira, a carreira era vinculada com a carreira do banco. Né? Você geralmente não tomava decisões de carreira pessoais, você seguia uma trilha que o banco trazia. Hoje em dia eu vejo muito, especialmente a gente autônomo, esses especialistas de investimento, mas até gerentes de banco mesmo, que vinham de outras carreiras, olharam o mercado se desenvolvendo e migraram. Qual o perfil mediano? O que tem mais hoje? Tem mais gente vindo de fora? Tem mais gente vindo de dentro do banco? Qual a diferença? O que essas pessoas estão buscando de diferente do que a pessoa que ia para esse mercado há 10 ou 15 anos atrás? Muito bom, Filipão. É difícil você ter pessoas que sempre quis trabalhar em banco. É muita gente que fez qualquer outra faculdade e caiu no banco. Eu acho que essa daí é a maior anomalia que existe em educação no país. Se eu fosse o presidente, hoje, entraria com o MEC e falava: seguinte, a gente, como eu falei, tem das 10 maiores empresas do Brasil, se a gente coloca 5, 6 bancos. E a gente está formando um monte de nutricionista, está formando educador físico, está formando formando de tudo.
e não forma bancário. Tem que ter uma profissão, tem que ter uma faculdade para bancário. Não existe. É o setor que mais contrata. E não tem. Está formando muito advogado, por exemplo, muito administrador que não sabe trabalhar em banco, porque na verdade não tem nenhuma faculdade. Por isso que o banco tem um programa de trainee, ele chega muito cru no banco. Então, para mim, essa é a maior anomalia que existe. Essa anomalia gera muita oportunidade. Por quê? O cara que estuda um pouco mais, o cara está na frente de todo mundo. Porque você quer ser um baita advogado, você vai disputar com todo mundo que estudou 5 anos. Já sai ali. Todo mundo que disputou 5 anos tirou a B. Essa é a competição. Você quer ser o melhor médico? Pô, aí estão falando de 5, 6 anos de residência. A gente está falando 8, 10 anos. Todos os seus competidores vão ter 10 anos de estudo. No banco, a grande maioria tem meia hora de estudo que tirou uma certificação. Tem uma semana de estudo. Essa é a grande maioria. Então, o nível de competição para banco é muito baixo. Porque ele estuda muito nutrição, qualquer outra coisa, 4 anos, mas para estudar produto bancário, estudar investimentos, crédito, o cara não para estudar. O cara, deixa eu entender aqui a diferença de cheque especial, de crédito pessoal, de conta garantida, de financiamento. As pessoas não buscam isso. Então, o banco tem a maior oportunidade. A questão é, que foi até que eu falei, o cliente acaba não confiando no bancário por conta disso, porque o cara não estudou, não sente firmeza. E aí, do outro lado, tem ali alguns influenciadores fazendo um baita trabalho de levar a mensagem, por exemplo, o Thiago Reis é um exemplo disso, então tem alguns ali que levam uma baita mensagem, falam de investimentos e o cliente está muito mais preparado. E às vezes está mais preparado que o profissional do banco. Então o nível de exigência subiu. Hoje o acesso à internet também, o cliente pesquisa na hora. Então não tem mais como engambelar esse cliente. Então você precisa estudar. A gente precisa que as pessoas estudem. Esse é o ponto. E aí cai no ponto principal, Filipão, que para mim, a gente pode falar de banco, mas para mim é todos os setores nessa parte é capacidade de raciocínio. As pessoas perderam essa capacidade. Quando a gente pega estudos do LinkedIn, que fizeram uma pesquisa com gestores, eles falaram qual a principal habilidade que você quer de um profissional? Capacidade de raciocínio. Fórum Econômico Mundial 2025, principal habilidade, capacidade de raciocínio. Hoje as pessoas não querem pensar. Você põe um livro na frente da pessoa, ela joga fora o livro. Ela não quer estudar, porque é muito fácil as coisas. No passado, você ia se mudar. Você fala, me mudei, eu fazer um churrascão. Qual que é o endereço? O endereço é lá em Alphaville. Sentar no guia ali, ver o caminho, escolher as ruas, né? Você treina soft skill, porque você vai ter que abrir o vidro e perguntar ao frentista, perguntar para alguém como chega o caminho. Sua capacidade de raciocínio cognitiva, de você, isso aqui faz sentido, esse mapa, não faz? Hoje você vai no Waze e não precisa falar com ninguém. O Waze te coloca lá. Esse é um exemplo, mas pega isso para tudo. Netflix, vou lá escolher um filme. As pessoas não conseguem nem escolher o filme, fica uma hora para escolher. Aí o Netflix coloca lá, eu escolho por você. As pessoas não conseguem escolher. Então, para tudo, ninguém quer pensar. Ninguém quer ter o aplicativo mais baixado do mundo, TikTok. Em 30 segundos é um vídeo, que é o máximo que as pessoas conseguem reter de atenção. É muito, porque a gente fala, quer dopamina toda hora. E estudar não traz essa dopamina. Porque ele quer alguma coisa diferente. Ele quer que o livro ande e comece a fazer gracinha para ele. Então, o profissional bom hoje é o profissional que se desafia, que vai ler um livro, que vai pensar, que vai jogar xadrez que seja. Preciso pensar aqui, se eu for para cá, o meu adversário vai mexer aqui. Isso faz você pensar, raciocinar. Isso vai te colocar na frente de todo mundo. Então, para mim, eu sempre sigo um mantra, que é capacidade de raciocínio, geração de valor e consistência. São os 3 pontos. Que para mim, um profissional que quer crescer no banco tem que seguir dessa forma. Ele tem que quebrar a cabeça. Ele sendo esse cara que quebra a cabeça, ele vai se dar muito bem, porque banco é resolver problema de cliente. Gerar valor para o cliente dessa forma. Então eu falo que há uma oportunidade gigante no mercado porque os profissionais estão despreparados. Como eu falei, não tem exigência. Exigência é uma certificação. Que uma semana às vezes você passa. E você trouxe um ponto muito interessante. A gente não tem uma faculdade, não tem graduação em finanças no Brasil. E a gente tem uma descompensação entre as carreiras que a gente mais forma e as que mais a gente demanda muito grande. Né? Lógico, a gente vê que em banco tem muito engenheiro. Mas ele deveria ter passado os 4 anos dele estudando resistência de material. Será que ele não poderia ter pego um bom curso
Não estou falando de fazer um curso meia boca e finanças, não, mas coloca a mesma dificuldade que você tem naquele curso de engenharia, faz uma engenharia financeira, sabe? E vai estudar a estrutura Project Finance, sabe? Coloca o cara para estudar uma coisa que é mais próxima do que ele vai usar, que você já vai antecipando a queima de energia, o treinamento, colocar ali as sinapses no lugar, do que o cara tem que pensar e procurar. Ao invés de você passar 5 anos preparando o cara para ser nutricionista, sendo que você prepara 100 mil vagas de nutrição, você precisa de 10 mil por ano. Aí você precisa de 1 milhão de bancários e você não prepara nenhum. Você vai pegar o cara que foi fazer administração e dentre as 20 carreiras possíveis de administração, o camarada já foi ali tentando olhar para finanças, mas a gente não tem aqui no Brasil um curso voltado para esse mercado que é, como você bem colocou, um dos maiores. Agora, eu vou ter que puxar nisso a provocação também. A gente, como é a tradição do programa, a gente está aqui fazendo as perguntas difíceis, né? Mas você falou que, olha, o que você precisa é uma certificação. Poxa, eu vejo muita gente nesse mercado com o rabo correndo atrás do cachorro. Então, ao invés de você falar, poxa, eu quero ser especialista de investimento. Para ser especialista de investimento, eu preciso saber disso. Você vai lá, aprende, e aí você vai lá e tira o selo. Olha, aqui tem uma certificação que comprova que eu sei o que eu fui estudar. Eu vejo muita gente fazendo o contrário. Olha, para ser agente autônomo, eu preciso tirar o Ancor. Então eu vou lá e... O que cai no Ancor? A, B, C, D e E. Então eu vou estudar A, B, C, D e E, vou pegar a prova dos anos anteriores, para passar na prova. E o que acontece? Você sai um cara, você não sai um profissional, você sai um passador de provas. Primeiro, isso acontece. Segundo, esse profissional vai sair qualificado no final da prova. E terceiro, o que você conversa com seus alunos para evitar esse tipo de situação? A escola nasceu disso. A escola nasceu dessa provocação. Porque eu via que as escolas ofereciam no passado tire a certificação e entre no banco, tire a certificação e vire um especialista. A gente falou, não faz sentido. E aí nas áreas que eu trabalhei de investimentos, o pessoal ia com CEA, mas não conseguia montar um portfólio numa entrevista. Monta uma carteira para mim do cliente tal, não conseguia desenvolver. Então, a escola nasceu de formar na prática. A prática para a gente ir um especialista são 5 pilares. É certificação, é um pilar, porque é regulatório. Outro pilar é networking. O outro pilar, habilidades comerciais, conhecimento técnico e soft skills. Que entra inteligência emocional, que eu falo sempre isso. O cara é muito bom, o cara entende de marcação a mercado, entende de tudo da parte técnica. Ele vai chegar no primeiro dia no banco, o cliente vai falar, você está me roubando. E a inteligência emocional para isso? Ou seja, você tem que pensar muito no psicológico. Ou então, a gente está passando por isso, juros caindo. Mas o cliente está ali bonito no DI a mais de 1%. Ele está lá. Será que você consegue ter um poder de persuasão, abordagem comercial, para você mostrar para esse cliente que esse 1% vai acabar, ele precisa diversificar o recurso, aproveitar oportunidades de inflação que estão aí, que passaram já inclusive algumas oportunidades? Será que você vai ter essa abordagem? Não adianta nada você entender. Se você não conseguir convencer o seu cliente, não adianta nada. Então você precisa ter ali um poder de persuasão e uma abordagem comercial boa. Então são os 5 pilares. Hoje a gente é a única escola que entrega 5 pilares, porque são 500 horas ao vivo de programa, de MBA. É muita coisa. O nosso MBA tem aula de segunda a domingo, só não tem aula de sexta-feira. Porque a gente quer quebrar esse negócio de não ter informação. Formação é pesado, formação é estudar muito para o mercado financeiro. E aí até por conta disso, a gente tem quase 300 alunos que entraram no Ion, mais de 200 alunos que entraram no Santander na área de investimentos, no AAA, quase 200 especialistas no Bradesco, porque eles entram muito diferente do que é o mercado, eles são exigidos, a gente exige muito deles, tem que estudar, não é fácil. Certificação é o de menos. Certificação, a gente está falando de CPA 20, tem quase 300 mil pessoas com CPA 20. Ou seja, isso não é diferencial aqui nem na China. CFP, por exemplo, a gente viu muitos profissionais com CFP também que não sabiam conversar com o cliente. Essa que é a questão, porque muita gente vai para decorar.
E aí perde, ótimo, o CFP para mim ele dá uma ótima oportunidade de você mudar o seu jogo. O cara, ele tá lá de boa até o CEA, então investimentos, matemática financeira, aí vem CFP, oportunidade de mudar o jogo, mas o que ele quer o selo. Então eu vou estudar para passar na prova, mais rápido possível. E ele perde a oportunidade de mudar o nível dele. Que a gente falou aqui, quer mudar o jogo? Módulo 1 e módulo 2, planejamento financeiro e investimentos, todo mundo sabe. Discutir um portfólio e tal, isso acaba sendo o básico ali do especialista. Mas módulo 3, 4, 5, 6, ninguém sabe. Como que eu faço um acessório, uma holding? O que eu falei, o caso do Neymar. Você acha que o Neymar está preocupado em ganhar 100, 200, 150 do CDI ou está preocupado em pagar menos impostos dentro da lei? É essa a preocupação dele. Mas se perguntar para 10 especialistas, um vai saber como estruturar isso. Só que o cara passou tão rápido na prova, ali só decorou o que é holding, e perdeu a oportunidade de se aprofundar e aprender mais sobre isso. E de entender o próprio cliente, fazer a pergunta certa para ele. É isso. Então, a certificação dá a oportunidade de você aprofundar, mas muita gente usa a certificação para decorar e mostrar o selo. E aí tem outro fator que está ligado ao ego, né? Que a gente fala, o cara que tira a certificação, ele quer buscar mais, mais e mais. Por quê? Porque certificação dá palma, dá like. Passei no CEA, passou no CFP. Aí você vem uma habilidade mais importante, inteligência emocional. Pessoal, evoluir minha inteligência emocional. Pessoal, porque não tem como mensurar isso. Melhorei minha abordagem comercial, meu poder de persuasão, melhorei minha parte técnica. Agora passei na prova X, todo mundo aplaude. Aí o cara, aqui é o caminho, estão me aplaudindo aqui. E aí o cara começa, um monte de especialista buscando CGA. Qual o sentido disso? Eu fiz CGA como especialista. Me arrependo bastante de ter feito, porque eu estudei muita coisa que eu nunca usei na minha vida. Meu custo de oportunidade. O que eu aprendi? Aumentei capacidade de raciocínio, ponto. Que é algo por isso que o mercado valoriza o engenheiro, porque ele está 5 anos quebrando a cabeça. É isso. O cara é engenheiro, o cara tem que estudar muito, tem que fazer as conexões certas, vai ter um cognitivo muito forte, gostei desse cara. Ele vai aprender rápido as coisas. As certificações como o CGA foi para isso, para quebrar a cabeça, só isso. Mas eu me arrependo de ter feito. Por que eu falo isso? Porque eu fui o cara com mais certificações do Brasil. Só que eu não tinha um mentor para falar, não é esse o caminho. Eu tirei CGA, CNPI, PQO, Ancor, CFP, fiz o CFA Level 1. Mas eu trocaria boa parte disso por ter treinado mais inteligência emocional, por ter treinado mais oratória, comunicação. São coisas que eu aprendi depois só. E hoje eu passo isso para os alunos. Porque os alunos, a grande maioria, são tarados por certificação. Você comentou do MBA, né? Quando você estruturou esse curso, aí você precisa de um aval do MEC, né? É diferente você trocar, por exemplo, o curso de certificação. Como é que foi esse pedaço? Aí já entrando uma pergunta mais do empreendedor Fábio que montou a escola. Como funciona esse processo de aprovação e que tipo de requisitos você tem diferentes? Vamos lá. O MBA está muito banalizado no Brasil. Você vê MBA pós R$100 por mês. Foi banalizado por quê? Porque você pode se linkar com uma faculdade, a faculdade emite o certificado, ele faz o cadastro lá no MEC e é muito mais tranquilo essa aprovação dessa ementa. Então a gente tem hoje uma faculdade parceira que faz isso, a Faculdade Focus, que faz isso pra gente. Quando a gente olha para graduação, aí não dá. Tanto a graduação não tem isso, né? Tem a minha graduação aqui, a gente sabe que é muito mais restrito a graduação. O MEC, ele inspeciona mais, tem que ter uma série de requisitos, tem que ter biblioteca virtual, você tem que ter muita coisa, secretaria, física, tem que ter muita coisa para você conseguir ter sua graduação. Mas no mercado de pós, você pode se linkar com qualquer faculdade. E a faculdade, elas hoje estão abertas para fazer parcerias. Então, você tem um curso legal, vamos transformar em pós? E aí você traz a ementa, faz ali aquele bem bolado e você por exemplo, no nosso caso, a gente tem mais de 500 horas ao vivo. Com a parte gravada, mais de 1000 horas de curso. Mas quando a gente olha para os MBAs do mercado, eles colocam isso em biblioteca. Dá 100 horas de aula, o restante de biblioteca. E aí acaba tendo faculdade, MBAs que o pessoal só tira para colocar na parede. Porque não aprende. E no nosso setor, é o setor mais difícil que tem. Porque é um dos mais perecíveis que existem.
Se você não tiver uma aula ao vivo, uma aula muito quente, você está fora do mercado. Imagina estudar economia com os dados de 2 anos atrás. Você vai ficar perdido. Agora, quando você traz para o ao vivo, você tem ali a informação muito mais quente, porque a economia está sempre tendo coisa nova, coisa nova, coisa nova. Se você ficar só olhando o passado, aprendendo coisas do passado, você está muito fora do jogo. E eu falo, o cara que tem que estar no mercado financeiro, o cara tem que gostar. Porque imagina, se aprender algo de manhã e à tarde mudar tudo. Vou estudar aqui, arcabouço fiscal, vou estudar, chega lá, da tarde mudou tudo. Agora tem ementa tal, não sei o quê. Aí já está falando de outra coisa, Você tem que gostar. Um médico, por exemplo, como que ele se atualiza? Congressos. Fazer um congresso daqui 6 meses. Vi agora uma ferramenta nova, não sei o quê. Já o especialista, o profissional do mercado, todo dia tem que se atualizar. Senão, uma semana ele já está um pouco fora. Um mês, nem sabe o que está acontecendo mais. Porque muda muita coisa. Então, eu falo que o mercado financeiro, ele carece de programas e formações na prática, o ao vivo. E por isso que a gente fala que a gente tem aula todo dia, aula ao vivo. Porque eu preciso entender o que aconteceu. Por exemplo, hoje teve alguma notícia que impactou o mercado, o meu aluno ele tem que saber como que ele vai falar com o cliente dele amanhã. É isso. E o mercado não entrega isso hoje, entrega muita aula gravada. Que eu pego um cara muito bom de mercado e falo para ele gravar um curso. Grava para mim aí 3 horas, 4 horas de uma aula, tá aí, Isso não faz sentido. Isso só dá margem. Legal, tem uma margem, mas até quando? Que o seu aluno não vai ter resultado. O meu foco é o aluno ter resultado. E para ele ter resultado, eu preciso do cara lá toda semana com o aluno. Essa é a nossa diferença. A gente trabalha com uma margem menor, porém nenhum MBA tem tanto resultado quanto nós. Nenhum no Brasil. Nenhum MBA tem tanta gente empregada na área de investimentos do que qualquer MBA do Brasil. Então, hoje, quantos alunos vocês têm na escola? Hoje a gente tem 200 mil alunos. Nos MBAs, 4 mil. Desses 4 mil, 2.500 alunos entraram na área de investimentos. Isso, o track record é o acumulado dos cursos? Dos programas. Isso a gente abre a cada 3 meses, mais ou menos, e dá 200, 300 alunos por MBA, por abertura. E qual é a principal fonte de captação? De onde vêm esses alunos procurar vocês? A gente tem bastante gente do próprio mercado que está iniciando e quer fazer a migração para a área de investimentos, e profissionais de fora do mercado. Por exemplo, a gente tem especialistas do Bradesco, que era Uber. A gente tem especialista da XP, que fazia odonto. Aí BTG, que era militar. Do Itaú também, que era militar. A gente tem muito case bacana. Mas, pelo que eu falei, o cara entra e o cara tem acesso a muito conteúdo. O cara é desafiado. Se o cara entrar achando que o mercado é molezinho, o mercado vai engolir ele. O mercado engole. Maravilha. Muito bom papo. Queria começar e caminhar ali os finalmente. Agradecendo, né, Fábio, pela sua participação, pelo bate-papo aqui, pelas informações que você trouxe. Eu queria que você, antes de deixar seus contatos, quem assiste, quem já acompanha o mercado, provavelmente já conhece o Fábio também, mas quem está entrando aí no mercado, se pudesse deixar ali uma mensagem, um depoimento, um incentivo a quem quer entrar nesse mercado, quais recomendações você poderia dar? Deixa aí para o público. Muito bom, muito bom. Se quer entrar no mercado, saiba que o começo vai ser sofrido. O mercado vai querer te engolir, muitas vezes você começa pelo varejo, e o varejo é pesado, é cliente aí no seu cangote, é meta, é produto ruim, mas você tem que entender que é uma fase. Você pode cair na armadilha de olhar isso como emprego, e olhar isso como emprego é sobrevivência. Tipo, vou bater a meta aqui para não perder o emprego, vou tirar a certificação aqui para não ser demitido. Ou você olha como carreira, que é qual o próximo passo daqui? Eu vou fazer o sacrifício de estar aqui porque eu vou ter algo maior lá na frente. Porque se você não fizer isso no banco, você vai cair para remédio. Se você não tiver perspectiva no banco, você ficar vivendo o dia a dia, qual que é o próximo passo? Você não sabe porque você está só sobrevivendo, sua sexta é maravilhosa, sua segunda é o ódio, você vai cair para remédio. Você quer fugir dessa vida? Estuda. Estuda, cuida da sua carreira, faz network. Você quer trabalhar no private? Você precisa conhecer o pessoal do private. Você quer ir para a área de investimentos? Precisa conhecer o pessoal da área de investimentos.
A carreira é sua, 100% sua. Não delegue para ninguém a sua carreira, seja egoísta com a sua carreira. Saiba o que precisa para estar numa vaga e busque o conhecimento. Busque a certificação necessária, as habilidades necessárias. Porque senão, se você delegar a sua carreira, você ficar sobrevivendo, você vai cair para remédio, você vai sair do mercado financeiro e vai xingar o mercado financeiro, sendo que quando você não dá certo no Santander, no Itaú, no Bradesco, vários bancos, talvez o problema não seja o banco. Talvez o problema seja você, porque não tem tanto setor no Brasil com tantas oportunidades de crescimento. Maravilha, Fábio. Quem quiser te acompanhar, eu sei que você é muito ativo aí nas redes sociais, quem quiser procurar seus conteúdos, seus materiais, quem quiser ir atrás da EUMI Banco e quiser buscar lá o MBA, como pode te achar? Boa, no Instagram, Fábio Lousada, com Z _. Tem o meu YouTube, Fábio Lousada, também onde eu gero bastante conteúdo, faço vídeo quase todos os dias ali. E o Instagram da escola, EUMI Banco Educação, EUMI Banco Educacau, né? Para você acessar lá. Lá também tem bastante conteúdo para você que quer se profissionalizar e trabalhar no mercado financeiro ou quer crescer, ser promovido. Então, EUMI Banco Educacau, não é isso? Educacau. Lá no Instagram, procurar o Instagram da escola. Fábio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui na bancada do Você com Dinheiro e, sobretudo, muito obrigado por compartilhar um pouco desse conhecimento com nossa audiência. Tamo juntos, Filipão, pode contar comigo e tamo de volta quando precisar. Maravilha, muito obrigado também a você, investidor, profissional de mercado, telespectador aqui da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que nós fazemos esse programa aqui, essa parceria entre Com Dinheiro e BMC News, sempre pensando em você, telespectador, em tornar você um investidor melhor, sempre com as principais cabeças do mercado, os assuntos que estão em alta, os assuntos que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. E se você tiver alguma sugestão, quer deixar lá o feedback para a gente, manda lá no nosso e-mail basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Se você que ainda não conhece Com Dinheiro, quer saber sobre nossas soluções, como ela pode te ajudar a investir melhor, existe também o nosso site www.comdinheiro.com.br. Nós ficamos por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Até amanhã, nesse mesmo horário. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PNC News. Informação que gera valor. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha a programação da BMC News. Estou de volta, mas